Eu já estou aqui com a imagem aberta na área de trabalho do Photoshop e eu vou pressionar Ctrl J para duplicar. Em seguida, vou na aba de canais e segurando em Ctrl, dou um clique no canal RGB e faço a primeira seleção de luminosidade. Eu estou selecionando as áreas mais claras da imagem. Ainda segurando em Ctrl, eu também seguro em Shift e eu clico mais uma vez. Cada vez que eu clico, mais áreas claras da imagem são selecionadas. Ela vai selecionando diferentes níveis de claridade na imagem. Eu volto para as camadas normais e pressiono Ctrl J para colocar esta seleção de luminosidade em uma camada separada. Eu agora tenho as áreas mais claras da imagem aqui separadas e vamos fazer o nosso primeiro Blend Mode. Eu seleciono a ferramenta Pincel e em modo mudo para o modo de mesclagem apagar. Isso faz com que o pincel tenha a mesma funcionalidade da ferramenta borracha. Então, com a ferramenta pincel no modo de mesclagem de apagar, eu apago os pixels que eu não quero que permaneçam nesta seleção. Eu estou satisfeito com o que permaneceu da seleção e agora, com a camada selecionada, eu vou em Filtro e escolho Filtro de Câmara RAW. No filtro de câmara RAW, eu vou esfriar a temperatura para deixar a imagem com esse tom azulado e vou escurecer um pouquinho, clicar OK para voltar para o Photoshop. Imediatamente nós percebemos que parece uma máscara sobre a pessoa da imagem. Eu vou utilizar o Blend If para retirar o azul destes cabelos das áreas mais escuras do cabelo. Vou dar um duplo clique no lado da camada. Eu vou descontaminar os pretos, levando o controle para a direita até que eu veja o azul sair das áreas mais escuras da imagem. Seguro em Alt e clico para criar um degradê, para suavizar esta seleção e escolho OK. Eu agora percebo que o azul saiu muito mais do cabelo e ficou muito mais na pele como uma maquiagem. Eu vou mudar o modo de sobreposição para divisão e vou criar um efeito que parece uma maquiagem tipo geisha. E com a ferramenta pincel, ainda no modo de mesclagem de apagar, eu retiro o excesso da boca para que ela fique bastante vermelha. Esta é a nossa imagem final. Nós utilizamos o pincel no modo de mesclagem apagar. Bem-vindo ao nosso Masterclass Top Modos de Mesclagem, onde você vai aprender e começar a usar os modos de mesclagem como um profissional. Eu não sei se você sabia, mas para trabalhar com Photoshop é necessário um bom conhecimento sobre camadas, modos de mesclagem, máscaras de luminosidade e o refinamento de todos esses ajustes combinados para refinar o seu trabalho. Neste Masterclass eu vou te apresentar dicas básicas, intermediárias e avançadas para você começar imediatamente a usar no seu trabalho. Vamos lá? Eu já estou com a imagem aberta aqui no Photoshop, vou pressionar Ctrl J para duplicar e na aba de canais, seguro em Ctrl e dou um clique na camada RGB. Isso faz com que os pixels mais claros da imagem sejam selecionados. Ainda segurando em Ctrl, eu também vou segurar em Shift, os dois ao mesmo tempo, e vou continuar clicando para que mais áreas claras sejam acrescentadas à seleção, e eu volto então para camadas. Em camadas, eu vou pressionar Ctrl J para colocar esta primeira seleção em uma camada sozinha. Aproveito para segurar em Ctrl novamente e clicar sobre essa mesma camada, selecionar esses pixels e pressionar Ctrl Shift e a letra I para inverter. Se nessa primeira seleção eu selecionei os pixels mais claros, invertendo então, eu tenho os pixels mais escuros. Selecionei a camada que nós duplicamos e vou pressionar Ctrl J para colocar em uma outra camada esta seleção com os pixels mais escuros. Eu vou voltar para a primeira. Lembre-se que por selecionar a primeira, a transparência se encontra nos pontos mais escuros. Então eu seleciono a ferramenta Pincel, vou no modo e escolho o modo de mesclagem de atrás.
Ao selecionar atrás com o pincel, eu consigo então pintar nesta imagem obedecendo a sua transparência. Ele vai pintar especialmente na transparência. Vejam. Nós pintamos de azul nas áreas transparentes. Ficaram os pixels mais claros de fora, que não foram pintados. Agora, eu vou utilizar a cor inversa e vou pintar também nos pixels transparentes da cor oposta ao azul que nós escolhemos. Então, nós temos duas camadas em valores opostos. Eu vou inverter essa seleção. Vou aplicar a camada pintada de azul com o modo de mesclagem de sobrepor e vou escolher um outro modo de mesclagem para a terceira camada com o amarelo. Escolho o modo de mesclagem escurecer e diminuo a opacidade. Vou colocar as duas camadas em um grupo. E o que é que eu tenho? Eu agora tenho uma imagem com color grading, que possui um azul nos tons mais escuros e um amarelo nos tons mais claros. Se eu acho que está demais, eu diminuo a opacidade, deixo em 40% e nós temos agora uma imagem que foi feita um color grading com cores complementares. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. A criatividade é sua. Este é o modo de mesclagem atrás, feito com um pincel. Eu estou com a imagem aberta aqui no Photoshop e vou pressionar Ctrl J para duplicar. Eu gosto muito da maneira como essa imagem foi fotografada, mas eu não gosto desse brilho em excesso e da falta de cor nos contrastes e nas flores. Então, eu vou mudar o modo de mesclagem de normal para multiplicação. Acho que ainda posso melhorar mais, então pressiono Ctrl J outra vez. Vou colocar essas duas camadas em um grupo, pressionar Ctrl G para colocá-las em um grupo. E agora eu estou muito satisfeito com o contraste, muito satisfeito com as cores da imagem, mas eu gostaria de um pouco daquele claro do céu para criar mais contraste ainda de volta. Então eu dou um duplo clique aqui do lado desse grupo de camadas e trago o diálogo de Blend If, Mesclar-se, e vou descontaminar esse tratamento das áreas mais claras, porque eu quero que elas apareçam. Então quando elas aparecem, eu seguro em Alt e divido o controle para suavizar essa seleção e deixar, pressiono OK. Tá aí minha imagem do jeito como eu gostaria. Vamos ver um antes e um depois. Nós começamos com ela assim, estamos com ela assim. Antes, depois. Eu já estou aqui no Photoshop com a imagem aberta. Eu vou pressionar Ctrl J para duplicar. Vou em canais, seguro em Ctrl e dou um clique no canal RGB para selecionar as partes mais claras da imagem. Seguro também em Shift e clico outra vez para acrescentar a seleção e dou ainda mais um clique. Volto para camadas e pressiono Ctrl J para colocar esta seleção em uma camada separada. Seguro novamente em Shift e clico sobre a seleção. Pressiono então Shift, também Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Volto para a imagem e pressiono Ctrl J. Como eu fiz a inversão, primeiro selecionei as partes mais claras. Com esta inversão agora, eu selecionei as partes mais escuras da imagem. Seleciono então a ferramenta Degradê. Vou em seu modo de mesclagem e escolho atrás. Isso vai fazer com que a pintura desse degradê aconteça apenas nos pixels transparentes, ou de acordo com a transparência dos pixels. Eu estou aqui com a camada com os pontos mais claros selecionados e a transparência nas partes mais escuras. Então eu vou escolher um degradê azul para ficar nas sombras e eu escolho este aqui. Seguro em Shift para fazer uma linha reta e arrasto até o topo para pintar a imagem. Imediatamente eu já tenho um efeito aplicado, já fica até bonito. Vamos fazer a mesma coisa com o preto. Lembre-se, como o preto aqui é a seleção que aparece, os pontos transparentes, os pixels mais transparentes aqui, são das partes mais claras da imagem. Eu vou aplicar um degradê laranja. Escolhi este degradê. Clico na parte de baixo da imagem, seguro em Shift para fazer uma linha reta e preencho
nós temos o degradê aplicado à imagem, nós temos o primeiro degradê também aplicado. Eu vou mudar este primeiro degradê para sobrepor, colocar as duas camadas em um grupo e vou diminuir a opacidade da segunda camada. Deixo em 70% e veja, aí está a nossa imagem final. Nós fizemos um color grade com degradês no modo de mesclagem atrás, pintando apenas os pixels mais claros. Vamos ver um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Quando realizamos a técnica de Light Trail, geralmente ficamos com várias imagens, cada uma com um espaço de tempo diferente, e fica muito difícil uni-las todas para ficar um trilho coeso. Mas isso é muito fácil de resolver com o modo de mesclagem. Veja, cada uma dessas imagens aqui tem uma forma, foram feitas na mão, então eu vou selecionar todas, venho em editar, alinhar camadas automaticamente, clico OK. Photoshop faz o alinhamento dessas imagens. Eu seleciono as 3 primeiras camadas e mudo o modo de mesclagem para a cor mais clara. Quando eu faço isso, há uma união dos trilhos de luz e agora eles estão muito maiores, muito mais evidentes. Eu vou selecionar a última camada, vou pressionar Ctrl Shift Alt E para fazer uma camada estampa. E eu vou mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Eu criei mais contraste na imagem, ainda mantendo os trilhos. Mas eu não gostei muito das áreas claras nem das áreas escuras, então eu vou corrigir isso com o modo de mesclagem, retirando um pouco dos claros e um pouco dos escuros. Vou levar o escuro para a direita para descontaminar um pouco. Seguro em Alt e clico para suavizar essa seleção, mantendo ainda um pouco do azul do céu. E faço a mesma coisa com o branco. Quando ele começa a desaparecer, eu seguro em Alt, clico, também crio um degradê, pressiono OK, a imagem antes estava assim, e após o modo de mesclagem com multiplicação e a aplicação do Blend If, ela ficou assim. Esta é a minha imagem final, feita com o modo de mesclagem de cor mais clara, multiplicação e Blend If. Eu já estou com minha imagem aberta aqui no Photoshop, mas é uma imagem que tem bastante cinza e eu não gosto, parece que ela não teve tratamento algum ao sair da câmera. Então eu vou duplicar a camada, Ctrl J para duplicar, vou em Canais, seguro em Ctrl e dou um clique, seguro também em Shift e continuo clicando até que eu perceba que a maior parte das áreas mais claras estão selecionadas. Satisfeito com o que eu consegui, volto para camadas e pressiono Ctrl J para colocar essa seleção de luminosidade numa camada sozinha. Agora eu tenho a seleção em uma camada separada. Eu vou mudar o modo de mesclagem desta seleção para sobrepor. Então a imagem ganha um contraste, mas eu sinto que eu perdi alguns detalhes nas áreas mais escuras. E eu gostaria de recuperar esses detalhes. Eu dou um duplo clique no lado da camada para trazer o diálogo de Blend If e no controle correspondente às áreas mais escuras eu arrasto para a direita até que se crie uma separação entre os tons mais escuros e os mais claros. Seguro em Alt e clico para suavizar essa transição, clico OK. Observe aqui nessa área mais nítida. Antes, depois. Para concluir e deixar essa imagem com o contraste que eu gosto, eu vou em ajustes e crio um ajuste de níveis. Tá aí, esta é a minha imagem final. Vejam um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Eu já estou com nossa imagem aberta aqui no Photoshop e eu vou pressionar Ctrl J para duplicar a camada, como sempre, e vou em Canais, seguro em Ctrl e dou um duplo clique na camada RGB. Ao fazer isso, eu seleciono os pixels mais claros da imagem. Ainda segurando em Ctrl, seguro também em Shift e continuo clicando para acrescentar a seleção dos pixels mais claros, até que eu esteja satisfeito. Volto para camadas e pressiono Ctrl J para colocar essa seleção em uma camada separada. Seguro novamente em Ctrl e clico sobre essa camada. Seguro de novo em Ctrl Shift e na letra I para inverter essa seleção. E ao fazer isso, eu disse que agora selecione as partes mais escuras desta imagem. Pressiono em
então Ctrl J para colocar estes pixels mais escuros em uma camada separada. Com esta mesma camada selecionada, eu vou na ferramenta Carimbo, na ferramenta de clonagem, e eu vou para outra imagem da textura que eu quero levar para a nossa imagem principal, seguro em Alt e venho aqui no cantinho e faço a clonagem para ficar certinha com a outra, volto para a nossa imagem principal, já trago, está tudo certinho aqui e me certifico que agora o modo de mesclagem está atrás. Com esse modo de mesclagem atrás, eu vou aplicar essa textura respeitando a opacidade dos pixels. Então eu venho aqui no cantinho e começo a pintar sobre a imagem, ela faz uma pintura respeitando a opacidade dos pixels. Clico na segunda camada e já está tudo certinho no modo de mesclar de atrás e eu faço então a pintura sobre esta segunda camada. Agora vamos mudar os modos de sobreposição. Esta camada mais preta eu vou mudar para o modo de sobreposição de multiplicação. Já tem uma imagem bonita e enigmática. Vou ativar a primeira camada e mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Imediatamente a imagem ganha um ar de mistério. Os tons ficam mais escuros. A dramaticidade da imagem muda. Vou na imagem da textura e com a ferramenta de mover selecionada, eu pressiono Shift, clico e arrasto para a nossa imagem principal. Vou mudar o modo de mesclagem para luz indireta. Mudando para a luz indireta, o nosso trabalho está concluído. Eis aqui a nossa imagem, com uma mesclagem sensacional, feita com a ferramenta Clonar em modo de mesclagem de atrás. Nós vemos um antes e um depois. Antes, depois, antes, depois. Eu sou Adilson Andrade. Até o nosso próximo encontro.